Para quem a Torá foi dada? Só para o povo de Israel ou para todos os povos? Olha como a Paraxá da semana, Kitetse, vem nos trazer de modo impecável o entendimento exato sobre esse assunto. Quais problemas seriam salvos se tal coisa acontecesse? Que mistério! Vamos agora adentrar ao nosso estudo da Paraxá, Kitetse. PDF na tela, aqui vamos nós. Quando você sair para a guerra, trata-se de uma guerra facultativa. Existe a guerra obrigatória, então é uma guerra que não envolve uma das três condições para ser uma guerra de mitzvah. Uma das guerras de mitzvah é destruir os 7 povos cananeus que se encontram na terra de Israel para que a gente entre e habite. Isso aconteceu na época de Yehoshua, quando entrou na terra, certo? Depois dos 40 anos no deserto. E a segunda guerra de Mitzvah é contra Amalek, o povo de Amalek, o qual atacou o povo de Israel quando tinham acabado de receber a Torá, e eles vieram sabendo de todo o poder de Israel, certo? Está escrito aqui na abertura do mar, todos os Alufei Edom, os grandes campeões, os grandes heróis de guerra da nação de Edom, e também os grandes de Moab se derreteram de medo. Ou seja, os maiores do mundo estavam tremendo perante o povo de Israel. E veio esse grupo Amalek, que é uma história por si só de quem ele é filho, né? Ele é filho de Timná com Elifaz, misturou Ismael com Edom e saiu Amalek, certo? E depois disso, essa parte que foi filtrada para o lado negativo, que é que ficou a essência do mal, eles mesmos sabendo que iam morrer, fizeram o quê? Atacaram o povo de Israel, certo? Sendo ele um ataque suicida, mas todo o objetivo era esfriar, para mostrar para o mundo que o povo de Israel não é assim tão poderoso, que Deus não tá, nem sempre vai estar com o povo de Israel, então sempre vai ter um motivo, vai ter ainda uma porta para ele conseguir entrar e atacar. Então esse é Amalek, a gente tem a mitzvah de matar todos que são do povo de Amalek, lembrando que depois o rei da Assíria, Sanherib, fez uma mistura das nações do mundo, tirou de um local, botou para morar no outro, ele era todo poderoso, ele tinha esse poder de mandar e assim misturou os povos de lá para cá, coisa de 2.700 anos atrás. Ele fez toda essa modificação e de lá para cá a gente não sabe quem é Amalek e quem não é, então não existe mais essa mitzvah de matar Amalek por conta do povo já ser todo misturado. E o terceiro motivo é contra os inimigos de Israel. Se vem atacar, se vem conquistar nosso território, a gente tem a mitzvah de recuperar o território que é nosso. E aqui a Paraxá está explicando, está dizendo sobre uma guerra facultativa, onde seria para expandir território, para ter a soberania local, territórios onde os inimigos venham a atacar, a gente dominar ali aquela região, até a coisa se abaixar, como a gente vê Gaza, é um local onde eles já fizeram toda uma arquitetura, uma engenhosidade por debaixo da terra de todo tipo de túneis e que conecta com outros países até que precisa invadir, descer, fazer a fiscalização para destruir absolutamente toda a tastit, todo o fundamento que ali os terroristas fizeram, certo? Com todo o intuito para atacar o povo de Israel. E a gente sabe muito bem que aquele que está disposto a se matar para tentar atacar o povo de Israel de modo totalmente irracional, certo? Você vê Gaza, um local onde recebe dinheiro, certo? Mensal. O Estado de Israel dá dinheiro para Gaza, luz, água, um monte de coisa, projetos sociais lá. A gente não entende o porquê que fazem isso, é um dinheiro jogado fora, ok. E mesmo assim, o 7 de outubro aconteceu. Mesmo assim, eles estão lá dia e noite conversando, se reunindo, gastando dinheiro, planejando para saber como eles vão atacar. Qual vai ser o míssil que eles vão fabricar, como é que vai ser o desenvolvimento da tecnologia militar, mesmo que seja um local totalmente pequeno, ali seja uma facção Hamas, seja algo mínimo, mesmo assim, independente se vai morrer, se vai viver, se a vida vai ficar mais fácil, mais difícil, né? Foi feita uma pesquisa, perguntaram para os habitantes de Gaza, depois da destruição de Gaza por conta da guerra, né, começada pelo Hamas no 7 de outubro, simplesmente os próprios cidadãos falando, valeu a pena, a gente está passando por tudo isso, pessoas da família deles morreram, tudo valeu a pena, foi ótimo,
porque algum estrago eles conseguiram fazer. Então aqui você começa a perceber a essência de Amalek. Tudo bem que Sanheriv misturou os povos, só que a essência deles continua igual. Você consegue perceber e identificar esse tipo de povo por conta da sua índole. Então aqui falamos um pouco da guerra obrigatória, que é contra os 7 povos, contra os inimigos de Israel e contra Amalek, e a guerra facultativa, que é para dominar e ter o controle da região para que não seja atacado. Sobre o que foi ordenado, não deixe com vida nenhum ser. Então, sobre qual tipo de guerra foi ordenado a não deixar ninguém vivo? A guerra obrigatória, a guerra que é mitzvah, contra seus inimigos. E Hashem, seu Deus, os entregar em suas mãos. Aqui também é uma coisa maravilhosa. Nunca, absolutamente nunca, um exército vai vencer a guerra, voltar para casa, levantar os braços e falar: por causa nossas bombas, nossos aviões supersônicos e por conta de toda a ajuda que os outros países nos ajudaram, por isso que a gente venceu a guerra. Aqui a Parashá já deixa explícito: quando vocês saírem para a guerra e vencerem, e Hashem, antes de falar vencer o quê? E Deus deu o inimigo em sua mão. Deus permitiu que a sua bomba explodisse no lugar certo e que o inimigo estivesse lá no momento certo, que as balas, certo, da arma ali no momento da guerra, do tiroteio, acertasse exatamente quem precisava acertar. Então tudo isso, primeira coisa de tudo, a gente atribui tudo a Deus, agradece a Deus. É claro que ninguém é mal agradecido, todos os aliados, certo? Todos os que tiveram junto aí nessa guerra contra o mal, é para ser condecorado, agradecido, presenteado. Uma coisa não anula a outra, mas nunca apontar para o próprio braço e falar: pronto, esse é nosso Estado, esse é o nosso exército, esse é o nosso poder bélico, ninguém mexe com a gente. Nada disso. Daí só traz o orgulho, e quando o orgulho aparece, tudo dá errado. Tudo dá errado. Contra os seus inimigos, e Hashem, seu Deus, os entregar em suas mãos, e como era costume, você levar deles cativos. Então, já que você não vai ter que matar todo mundo, você vai ter que levar o quê? Cativos. Quem ficou vivo, certo? Vai levar como prisioneiro de guerra. No passado, que no final das contas viram o quê? Viram escravos, trabalhadores, camponeses, funcionários. Né? São pessoas que vão viver, vão comer, vão se casar, porém, vão estar ali subordinados a um cargo mais baixo. No passado, a maioria dos prisioneiros era vendida como escravos, com exceção de alguns casos em que eram resgatados. Agora vamos para a explicação do culto Shimoni sobre esse primeiro versículo. Para completar mais um pouquinho, então, se o povo de Israel fosse para uma guerra, onde essa guerra fosse facultativa, não fosse contra os 7 povos da terra de Canaã, território fora da terra de Israel, onde lá tem um império, e esse império, dentro dele, existem cativos que são da terra de Canaã, que são cananeus. Quer dizer, no passado eles fizeram guerra, os cananeus foram pegos como prisioneiros, e aí quando o povo de Israel, por causa de uma Milchemet Reshut, uma guerra facultativa, opcional, ele entrar nesse país e lá ele encontrar cativos que são da terra de Canaã, lembrando que dentro da guerra obrigatória, quando vai guerrear contra os cananeus, ninguém pode sobreviver. Só que aqui numa guerra opcional, quando um país de fora foi atacado e lá foram encontrados esses cativos cananeus, o cativo cananeu tem que viver. Não tem aqui mitzvah de matar ele. Ah, mas ele é cananeu, na guerra obrigatória tem que matar cananeu. Mas aqui é uma guerra facultativa e o cananeu não é o povo objetivo. O cananeu tá como um cativo dentro de um país externo à terra de Israel. E aí surge a pergunta: como esse cananeu chegou lá? E a resposta é: quando o povo de Israel entrou para fazer guerra com os cananeus, a mando de Deus, Hashem deu um comando e falou o seguinte: vocês devem dar 3 opções para os cananeus, os inimigos de vocês. Vocês vão adentrar a terra e vão ter que expulsá-los. Primeiro de tudo, que foi pelo próprio demérito deles por serem idólatras e entenderem que o certo não era o que eles faziam, mas eles não estavam interessados em abandonar sua própria cultura. Então as 3 opções são: ou eles fogem, ou eles aceitam ficar na terra de Canaã, terra de Israel, e viram Bnei Noach. Não tem nenhum problema, você pode viver, você pode morar, não tem nenhum problema, só que vocês vão estar subordinados ao reinado
de Israel, e vocês vão ser Bnei Noach. Caso vocês tenham algum julgamento, vocês vão vir até a gente. Vão ter que destruir todas as estátuas, tudo que for monumento, sabe, ligado à idolatria, destrói. Tudo que tiver ligado à cultura promíscua, anula. Pronto, agora vocês vão estar dentro das 7 leis de Noé. Estarão adentrando para a santidade, serão também assim sagrados e conectados com Deus e terão um mundo vindouro. E a terceira opção é, caso você não queira fugir, você não queira sair da terra de Canaã, caso você não queira virar Benor e queira ficar sendo idólatra errado, não tem nenhum problema, a gente vai entrar e a gente vai guerrear. Então essas foram as 3 opções. Então os cananeus que eram justos, 2 opções eles tinham, ou virar Benor, ou fugir dali para outra terra. E só desse ato de fugir já demonstra que não são Hutzpanim, não são atrevidos. Tem aquele tipo de pessoa que comete transgressões e se envergonha daquilo, só que por ser viciado em transgressões, não consegue se soltar. Existe aquele que faz o errado, comete transgressões e não tá nem aí. Não tem vergonha de nada, e esse é o caminho de vida mesmo, e não se importa que seja algo totalmente corrompido, mesmo que ele saiba, ele não tá importado com isso. Então essa aqui foi a diferença. Aqueles que sentiam vergonha, que realmente entendiam que o que faziam era errado, só que não conseguiam se desprender, fugiram para fora da terra de Canaã. E adivinha? Esses viraram os cativos, nos quais agora a Torá diz para não matar. Agora você vai pegar eles como cativos, e óbvio que todos os cativos de Israel são Bnei Noach, eles não têm opção. Se eles cumprirem a lei da Torá, eles vão ter pena. E ninguém quer receber a pena, todos vão ser Bnei Noach. Daqui a gente vai entrar para a explicação do Elkut Shmoni. Vamos, agora a gente está pronto. E você escreverá sobre as pedras. Agora aqui o Elkut Shmoni, o que ele faz? Ao invés de ele trazer uma explicação direta sobre esse trecho da Parashá Kitetzel Milchama, ele vai te trazer um outro trecho, um outro versículo de Parashat Kitavó. Para quê? Porque é um paralelo conceitual. Assim como a explicação de lá serve, essa explicação vai servir também para cá, e aí a coisa vai se costurar, o que eu estou tentando fazer acontecer aqui. E você escreverá sobre as pedras. Nossos sábios ensinaram como Israel escreveu a Torá sobre as pedras. Então Moshe pediu para os anciãos escreverem nas pedras a Torá. Escrever em pedras. E em cima dessas pedras foram feitos holocaustos para Deus, korbanot, certo? E em outros momentos também foram 12 pedras escritas por Yoshua, em outro momento também, e essas pedras foram espalhadas em certas regiões específicas. E você escreverá sobre as pedras. Nossos sábios ensinaram como Israel escreveu a Torá sobre as pedras. Rabi Yehuda diz, eles a escreveram diretamente sobre as pedras conforme está escrito. E você escreverá sobre as pedras todas as palavras dessa Torá, explicando-as muito bem. Então aqui a mitzvah era escrever tudo o que tem na Torá, mas além disso, não só o que está na Torá, porque o que está na Torá não é suficiente. Ali foi o que Hashem mandou para Moshe. E depois tem a explicação de cada versículo, do que significa exatamente cada coisa. Aí pode existir a famosa pergunta, mas se Hashem tinha a intenção de explicar tal coisa através de tal versículo, por que Hashem já não mandou Moshe explicar do modo completo? E a resposta é, como toda a Torá oral, tudo sai da Torá escrita, na verdade são 2 Torot, tem a Torá escrita e tem a Torá oral, mas a Torá oral vem explicar a Torá escrita. Então se a gente fosse fazer um livro só para explicar tudo, seria um livro de centenas de milhares de páginas, talvez milhões de páginas. Pega todos os explicadores da Torá, Torá oral, Torá escrita, que vem explicar a Torá oral, que vem explicar a Torá escrita, vai dar um número absurdo, não teria lugar para tanta coisa. Então, e tem 1 milhão de motivos também para isso, não é só esse, né? Mas é uma coisa engraçada, né? Imaginar Moshe trazer um livro assim já com centenas de milhares de páginas, certo? Então aqui foi feito desse modo. E aqui estava sendo pedido que não fosse escrito só a Torá escrita como a gente conhece, versículo por versículo. Foi que tivesse a explicação muito bem. Berei teve. Explique-as muito bem. Por quê? Depois disso, revestiram as pedras com cal. Rabi Shimon disse, de acordo com a sua explicação, como então as nações do mundo aprenderam a Torá se o texto estava coberto pelo cal? Ele respondeu, o santo bendito seja, concedeu a eles uma capacidade especial de entendimento.
elas enviaram seus escribas, que retiraram a camada de cal e copiaram o texto. Então eram pessoas especializadas que entendiam o que tinha ali, e desse jeito eles copiavam o texto. Pegaram aquelas pedras, como não podiam carregar para tudo, anotaram ali em pergaminhos, em papéis, o que conseguiam, certo? E o que estava escrito ali, e foi por causa disso que a sentença delas foi selada para descer ao poço da destruição. Ou seja, então por que as nações... Então, quando foi sentenciada as nações descerem ao inferno? Be'er Shahat, poço da destruição, é um dos Madorei Gehinom, é um dos recintos do inferno. Calma aí. Por um lado, isso está ensinando o Torá. Por outro lado, está falando que por causa disso eles têm sentenças de descer para o inferno? Qual que é a conexão? Pois tiveram a oportunidade de aprender, mas não aprenderam. Então aqui, a Torá sendo explicada, certo? Existir essa oportunidade dos não-judeus estudarem a Torá explicada e eles perderem essa oportunidade, isso vai trazer para eles o quê? Ir para lugares negativos depois do mundo, não se conectar com a verdade. Aquele que não se conecta com a verdade, com tudo, com o bem, Deus é o puro bem, Deus é o infinito. Quando ele não se conecta com o infinito, automaticamente ele está no finito, ele está no limitado. A vida eterna ele não vai participar. A alegria, a bondade verdadeira, ele não vai participar, porque é só quem se conectou com o bem real. Então, a gente vê a importância de estar estudando o Torá, até mesmo para os não-judeus, porque dentro da Torá e as explicações dos sábios, não é só abrir os versículos e passar. É dentro dos versículos trazer a explicação dos sábios de Israel, entender dentro o que é proibido, o que é permitido. As 7 leis de Noé estão implícitas. A gente vê na Torá também um monte de leis, né? Homossexualismo, relação com animal, mulher casada. Está permeado de leis, está permeado de situações diferentes, de modo de conduta que a Torá passa demais cada conceito. E quando os sábios explicam a Torá, quer dizer, o que eles estão trazendo aqui, a lei. Está sendo trazido o direcionamento correto. Então, os não-judeus serão, sim, cobrados fortemente, não sou eu falando, são os próprios explicadores da Torá, por terem a oportunidade de clicar num vídeo, abrir um vídeo explicando, ensinando o Torá, explicando a lei, e falar, não, fazer algo de entretenimento vai me interessar mais, eu vou ficar mais eufórico caso eu clique no vídeo de entretenimento ao invés de fazer um estudo, algo que vai exigir de mim concentração, entendimento, nem sempre vai ser doce o estudo, às vezes eu vou escutar coisas que não vão me ser assim tão doces, não vai ser tão gostoso, mas para aquele que quer crescer, digamos, alguém que é atleta, quanto mais dor ele está sentindo pelos treinos, é sabido que o corpo está se preparando cada vez mais para continuar sendo um atleta ainda melhor. Ou a mesma coisa aquele que puxa ferro, malha, ele sabe que aquela dor é do crescimento muscular. Então saiba que sempre que vocês estiverem estudando Torá, e essa dor do estudo, esse tsar, ele vem trazer o quê? Capará, ele vem trazer expiação. Nossos pecados estão sendo limpos e além disso a gente está aprendendo o modo de conduta correto e se alinhando com isso, e disso estando cada vez mais propício para receber a luz de Deus. Até porque a palavra ética é mussar. Mussar. Mussar vem do quê? Isur, Isurim. O que são Isurim? Sofrimento. Sofrimento. Então, quando você estuda ética verdadeira, ética judaica, você vai receber um mussar, você vai receber automaticamente um sofrimento. Não vai ser fácil estudar. Porque nesse momento você vai estar reconhecendo em si falhas, coisas que você tem que mudar. E mudar dá trabalho, ninguém quer ter trabalho. Então, por isso, logicamente, né, racionalmente, vai correr para todo tipo de entretenimento, onde ali não vai ter, a princípio, nenhum sofrimento. O sofrimento vem depois daquela perda de tempo. Mas, a primeiro modo, o mussar ali, a ética, estudar o correto é algo extremamente trabalhoso, não só pelo próprio estudo, pelo tamanho do dever de casa que cada um recebe. Continuando. E ele respondeu, santo bendito seja ele, concedeu a elas, as nações, uma capacidade especial de entendimento. Elas enviaram seus escribas, que retiraram a camada de cal e copiaram o texto.
E foi por causa disso que a sentença desses povos foi selada, dos não-judeus, a sentença foi selada para descer ao inferno, ao poço de destruição. Pois tiveram a oportunidade de aprender, mas não aprenderam. Ah, mas todos os não-judeus vão para um local espiritual extremamente negativo e de sofrimento? Depende. Para quem aproveitou a oportunidade, vai para um local bem elevado. Para quem não aproveitou, tá explícito aqui o que vai acontecer. Rabi Shimon diz: a Torá foi escrita sobre a própria camada de cal, e abaixo do texto escreveram para eles, para que não ensinem vocês a fazer conforme todas as suas abominações. Vão reconhecer idolatria, promiscuidade, crueldade, são abominações para Deus, e desse modo vão se abster, vão entender que é errado, tomar para si chuvar a conduta correta e não cometer tudo isso. Daqui aprendemos que aquelas nações, se aquelas nações tivessem feito chuvar, Israel teria as aceitado. Seriam aceitas. Porque, como a gente falou, se eles tivessem feito chuva, aceitado as 7 leis de Noé, eles não precisariam fugir. Porque aqui a opção deles foi fugir da terra de Canaã para não morrer e permanecer idólatra em outros países. De acordo com quem segue o seguinte ensinamento. Foi ensinado sobre o versículo. E você levará cativo o seu cativeiro. Isso vai incluir os cananeus que se encontravam fora da terra de Israel, ensinando que, se eles fizessem chuva, seriam aceitos. De acordo com quem é esse ensinamento? De acordo com Rabi Shimon. Então aqui vamos terminando. Somente um versículo, uma explicação bem breve, bem simples. Olha aqui o tamanho do estudo que já deu. A gente vai ficando por aqui. Tudo de bom e até o próximo estudo.